sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma jarra com suco de limão transparente. Mas antes uma palavra. Salmo, no capítulo 29, versículo 2, diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Fazer uma transparência sempre é um desafio. O meu papel aqui é facilitar isso para você. Eu vou começar colocando com o pincel número 14 clareador. Eu vou preencher toda essa área. O clareador, ele vai ajudar a diluir um pouquinho a intensidade da cor, vai ajudar você a espalhar melhor essa cor e ele retarda um pouquinho a secagem. Se você tiver diluente, nesse caso aqui é melhor ainda. Você pode passar o diluente também. O aquarela silk, não. Eu não vou passar na alça agora, eu vou passar só aqui no corpo dele. O aquarela silk não pode porque ele não segura a tinta. Ele vaza, ele sai. Agora, eu vou usar o verde glacial, que eu vou colocar aqui uma pincelada no pratinho. Tô usando o mesmo pincel que eu nem lavei, tá? Ó, tira bem o excesso. Eu vou começar aqui embaixo, que os tons são um pouquinho mais fortes, então se você deixar mais forte não tem problema. Vou fazer aqui, ó, essa linha. E vou subindo, sempre pegando a tinta assim, ó, nunca ali, sempre aqui. Vou subindo um pouquinho. Pouquíssima tinta. O lado de cá também. Aqui um pouquinho. Aqui, ó, nesse meio. Você viu que eu não estou preenchendo. Eu coloco a tinta e limpo o pincel. Um pouquinho aqui. Agora aqui, ó. Aqui a gente tem a linha da elipse de onde terminou o suco. Você pode passar bem em cima do risco, que já é hora de começar a disfarçar ele. Aqui. Agora eu vou passar para a área de cima com essa cor. Eu vou começar no finzinho dessa rodela de limão aqui, ó. Vou começar e vou levar até ali em cima do biquinho. Limpei meu pincel para dentro. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, no meio também. Aqui nesse cantinho. Aqui, ó, pode colocar dentro, isso aqui é uma área de luz, mas a gente pode colocar um pouquinho dessa sombra, que é a primeira sombra. Nós vamos usar ainda uma outra. E aqui a linha até na alça. Agora, aqui em cima, o contorno ali de fora, limpando o pincel para dentro. Olha, encontrei aquela linha que eu tinha colocado aqui de verde. Ah, se você não tem esse verde, põe uma pitadinha de verde, pode ser musgo, pode ser folha,
no azul hortênsia. Você vai ter um tom bem parecido. E pode trabalhar com ele, cores claras. Eu vou deixar marcado também essa linha. Olha quanto espaço branco sobrou, tá? Nós vamos trabalhar já. Agora eu vou lavar o meu pincel. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de cinza. O cinza nada mais é do que a combinação de branco com preto. Um pouquinho de preto numa pincelada de branco. Você vai ter esse tom de cinza. O nome da cor é cinza. Só cinza. Esse espaço aqui, ó, eu vou começar fazendo uma manchinha. E agora, é para preencher? Não, não é para preencher. Você vai dando pinceladinhas, pequenas pinceladinhas. Aqui, ó, vou pôr um pouquinho aqui. Ó, tá mais forte, agora dá pra você enxergar bem. Aqui, ó, nesse miolinho aqui, nesse meinho aqui da fatia. Vou fazer uma manchinha pra cá. Aqui assim, embaixo também. Venho limpando. Não cobri toda aquela área branca, você viu? Ficou ainda branco ali. Aqui ficou meio forte, vou bater o pincel em cima pra ele dar uma diluída. Um pouquinho mais aqui bem na linha. Aqui, ó, no cantinho. Essa área aqui também. Aqui em cima, eu começo com esse cinza bem na linha. E sem cobrir esse verdinho glacial que a gente tem. Essa área aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escurinha. Até ali o biquinho. E eu tô trabalhando tudo com pincel 14. Se você tiver dificuldade, você pode mudar de pincel. Pode pegar um 6, por exemplo. O importante é que ele esteja bem aparadinho. Eu ensinei a aparar o pincel no canal Só na Lu em Detalhes. Ali o biquinho. Agora, o lado de cá, também eu posso fazer a linha com o pincel bem de pezinho. Aqui, ó, embaixo, mais um pouquinho de cinza. Que pode vir descendo pela linha. Aqui pode até fazer uma curvinha. Você viu que eu tô trabalhando com pouquíssima tinta no meu pincel. Aqui, ó, bem nesse ponto, em cima do limão, eu vou pôr um pouquinho também. Eu vou deixar um pouquinho aqui nesse cantinho. Aqui um pouquinho. E agora lá em cima de novo. Bem aqui no meio, a gente colocou um pouquinho do verde glacial. E eu vou colocar aqui, ó, na beiradinha. Daqui até aqui eu tenho verde glacial. Na beiradinha de cá, eu vou pôr um pouquinho de sombra. Vou fazer a linha ali em cima. Essa linha é bem em cima do risco. Aí você só põe um pouquinho de tinta e dá uma esfumaciadinha. Aqui, ó, no cantinho também. Só que aquele cantinho, eu vou pegar um pincel número 2 pra fazer, porque tem que ficar bem certinha aqui a elipse, que é essa roda. Então, essa roda achatada, né? Aqui eu vou ficar bem em cima do risco. Eu já vou pegar o meu pincel que tá sujinho de cinza, sujinho, um pouquinho, bem pouquinho, eu vou passar aqui, ó. Aqui eu já fiz uma mancha, agora eu só vou dar uma escurecidinha, onde tem a parte aqui da polpa do limão.
Essa daqui também. Rente a casca ali, ó. Agora eu lavo meu pincel. O que tinha que ser feito, digamos, em cima do úmido, já foi. Agora você pode relaxar. E pegar o seu marfim, também uma pinceladinha, cadê onde que eu vou colocar? Aqui, ó. Uma pinceladinha de marfim. E com esse marfim, você vai sujar, fazer aqui, ó, uma sujeirinha mesmo. Não é preencher. Você põe o pincel, não precisa ficar certinho dentro da linha, mas você vai fazer a polpa do limão. Aqui também, ó, tem um espaço que já tem o cinza. Esse marfim, ele pode até subir um pouquinho para cima do cinza. Aqui também eu tenho um pedacinho. Aqui eu tenho um pedacinho. Fizemos essa parte. Lavo meu pincel, 14. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. E ainda eu vou diluir aqui, ó, no marfim. Ele vai ficar mais clarinho. E com esse amarelo limão, eu vou colocar uma mancha aqui. Pedacinho que sobrou aqui, ó. Vai até dar uma esverdeada por causa do verde glacial que tem ali. Mas aqui não vai, porque aqui eu deixei branco. Ó, a gente vai completar o espaço. Amarelo. Aqui, bem na linha, eu vou deixar também um pouquinho mais amarelo. Prontinho. Agora eu peguei o pincel número 6. E eu vou continuar com o amarelo limão. Agora não precisa diluir, pode ser desse jeito mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, nessa casca. Lembrando que como você tem o clareador lá embaixo ou o diluente, não precisa preencher carregado de tinta. Você coloca e vai limpando o teu pincel. Aqui, por exemplo, a gente não tem assim onde terminou. Então, você puxa o pincel assim. Depois, aqui eu tenho essa casca. Passe o pincel em cima do risco. E depois eu tenho essa casca. Passa o pincel em cima do risco, sem muita tinta. Lavei meu pincel de novo. Eu tenho aqui um pouquinho de camurça. Bem pouquinho. Tirei ainda o excesso. Eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, nessa casca. Ele vai dar uma escurecidinha, tá vendo? Bem pouquinho. Aqui e nessa aqui. Aqui também, ó, vou dar 2 pinceladinhas. E agora com o branco. Uma pinceladinha de branco, com o pincel assim, bem de pezinho, eu vou colocar aqui, em cima do risco, umas pinceladinhas de branco, sem ajeitar muito, tá? Não é para desenhar bem certinho. Esse daqui também vai. Olha, só pinceladinhas mesmo. Que só um pouquinho aqui, ó. Você não deve desenhar, não tem que ficar muito certinho. Aqui também. Eu tô colocando em cima do amarelo, em cima da casca. Agora, tá vendo esse ruído que tem aqui? Roeu. Você vai pegar o branco, vai bater o pincel ali e vai puxar. Se ficar todo tortinho, melhor ainda. Aqui
também, mais desse lado. Que vai sumindo. Ali também, saindo da casca. E aqui, eu não vou colocar nessa parte. Vou colocar aqui, ó. São manchinhas, ó. Bom, ele já tá secando. Eu vou passar com o pincel 14 o clareador aqui na alça. E vou aproveitar, tá vendo essa área aqui? Eu vou passar um pouco do clareador de novo, porque ele já tá secando. Aqui também, ó, no biquinho, esse pedaço. Aqui também. Não precisa inteiro, porque ali a gente vai colocar uns reflexos brancos. E eu quero colocar ainda em cima do clareador. Você pode até, se isso daqui ficou muito certinho, você pode desmanchar um pouco assim, ó, passando o pincel sujo de clareador por cima. Porque não tem que ficar uma coisa exata. Pronto. Agora eu vou pegar, já vou aproveitar aqui. O pincel tá sujo de clareador. Vou pegar uma pinceladinha de branco. O pincel 14 mesmo. Eu vou começar aqui nessa área. Vai passar um pouquinho em cima dessa fatia aqui. Tá vendo essa linha? Então, você coloca um pouquinho do branco ali. Não é pra fazer risquinho. Aí, você vai dar uma pincelada aqui, outra aqui. Dá uma disfarçada. Tira a linha. Agora, mais um pouquinho aqui, ó, nessa área branca. O lado de cá, a gente tem uma área branca aqui bem grande. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo reto pra baixo. Ó. São manchas, tá vendo? Eu não comecei de lá, eu não fiz certinho, seguindo a linha. Passei por cima dessa linha da elipse. Aqui, ó, no biquinho, entrei um pouquinho. E aqui, não pus em cima do cinza. Aqui, a gente tem um pouquinho também, assim, ó. Em cima do clareador, você não precisa ter medo. Porque se você colocar num lugar que ficar demais, você pega o paninho e limpa. A gente tem aqui a linha de fora. Eu vou fazer uma linhazinha pro lado de dentro. Até aqui, ó. Colocando a tinta. Meu pano tá fazendo uma dobrinha aqui. Aí vai ficar torto. Agora, aqui, ó, nessa linha, bem aqui no cantinho, em cima da linha pra baixo. Um ponto, e aqui, você viu que aqui a gente tem uma linha de luz? Aqui, outro ponto. Aqui temos um amarelo, aqui vai também um ponto assim, ó, de luz. E um pouquinho aqui. Pronto, de luz tá bom. Agora eu pego o meu pincel 6 e vou fazer as sombras aqui da alça. Começando com o verde glacial. Eu vou fazer aqui. Agora você já sabe que é pouquíssima tinta. E você não preenche a área toda. Aqui eu já tenho, vou chegar bem em cima da linha. Um pouquinho aqui. Nem vou lavar o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do cinza. O cinza tem aqui, ó, uma linha, duas linhas. É bem assim mesmo, você dá uma pincelada. Depois aqui, ó, em cima do risco,
bem de leve. Do lado de fora também. Sempre de pouquinho. Aqui, bem no meio da alça, nesse espaço aqui, eu vou colocar uma pincelada. Aí eu vou diminuindo e vou fazer o contorno aqui até aqui, ó, sem encontrar. Mais uma pincelada, deixando espaço, eu não preenchi tudo. Aqui eu vou subir, entrar um pouquinho pra dentro, mas assim, esfumaçando. Essa daqui vai ficar assim bem forte. Pronto a parte da sombra. Agora eu venho com o branco. Um pouquinho do branco e eu vou fazer... O que eu fiz com o cinza aqui, eu vou fazer com o branco aqui. Seguindo aquela linha. São 2 pinceladinhas. E essa daqui termina aqui, ó. Agora, eu tenho aqui, nesse espaço que tá sem tinta, eu tenho assim umas pinceladas de branco, é uma luz bem forte, que começa aqui e vem terminar aqui assim. Você põe a tinta e dá uma puxadinha, deixando a linha de fora pronta. Aqui nesse meio tenho um toque de branco. Se você colocou e preencheu inteiro, pode pôr por cima. Sem problema. Com certeza vai sair transparência. Agora, aqui eu tenho também uma linha de branco. Mais forte. E aqui um pouquinho também. Só limpando o pincel. Aqui também só limpando o pincel. Pronto. Foi detalhado, não foi difícil, né? Agora nós vamos fazer o acabamento com o pincelzinho 2 e com o cinza chumbo. Se você não tem, você pega o cinza e acrescenta um pouquinho mais de preto. Se você não tem o cinza, você pega o branco e o preto. Vai ser um cinza bem escuro. Primeiro, pego um pouquinho de tinta e eu vou dar uma reforçada aqui nessa linha. Mais um pouquinho e aqui, ó, no biquinho. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, a linha da elipse. Então, eu venho até aqui, só. O biquinho tem que ficar bem retinho. Pronto, ali. Agora, o lado de cá, mesma coisa. Começo daqui. Com o pincel bem de pé. E venho até aqui a pontinha, sumindo com essa tinta. Aqui ele faz assim, ó, uma sombrazinha um pouquinho aberta. Depois, aqui embaixo, tenho também um pouquinho. Aqui, ó, eu sigo com um pouquinho desse cinza. Acho que aqui pode ficar um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte aqui. Agora eu vou pegar o meu pincel 0. Vou fazer a linha. Toda essa linha aqui, ó, da elipse. Pouquinho, pouquinho. Porque esse daqui tem que ficar bem certinho. Se você tá fazendo e de repente borrou um pouquinho, que nem eu fiz aqui, você vem com o pincel limpo e seco pro lado de dentro, tira um pouquinho daquela tinta, depois você vem pelo lado de fora e tira mais um pouquinho. Olha como a gente pode resolver. Aí, como aqui era o branquinho, eu vou voltar com um pouquinho do branco. Aqui pego um branco bem em cima dessa linha e já vou até colocar. Aqui também.
Com o pincel 0, já vou colocar aqui também, ó, bem nesse ponto aqui também, o branco. Ele pega em cima do escuro ali. Tem um ponto de luz aqui. E aqui o escurinho sobe um pouquinho, ó, bem nesse espaço, ele sobe assim, só um pouquinho. Eu tô fazendo bem detalhado para não ficar dúvida. Você me acompanhando, você vai conseguir fazer com certeza. Aqui, ó, nessas rodelas de limão, tem uns risquinhos. Eu tô colocando com marfim só assim, uma vez. Acabou a tinta, você não põe mais. Aqui também, ó. Tem que ficar uma coisa bem discreta. Nem precisa aparecer todos. Acho que eu vou deixar até um pouquinho mais forte esse amarelo. Agora que já tá sem clareador. Bem nessa área aqui, ó. Desse. E nessa área aqui, desse. E pra finalizar, com o pincel 0 e o branco, a gente tem aqui um pedacinho da linha da elipse. Aqui é onde o sulco acabou. Você tem o risco e você pode ver aqui, não passa uma linha inteira. A gente tem uma luz aqui pra cima que tá marcando isso, e não é uma linha reta. Ela é meio curva, levemente curva. Assim, e aqui a gente tem aquela luz de branco que já foi colocada. Viu que eu não fechei? Não é preciso. Aqui, ó, um pouquinho mais de luz, aqui um pouquinho mais de luz. Já tá seco, basicamente. Aqui a gente tem assim mais um toque de luz. Pronto. Agora nós vamos fazer as folhas do limoeiro. Para começar, eu vou usar uma base de verde folha e eu vou preencher todas elas. Eu vou fazer bem rapidinho. Folhas preenchidas com o pincel número 6. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. E eu vou colocar aqui, ó, assim, fazendo uma mancha no centro de todas elas. A tinta de baixo ainda tá úmida, tá? Lavo o meu pincel. Agora eu vou pegar o pincel número 4 e o verde pinheiro. Eu vou começar por essa daqui que tá bem por trás. E ela vai ficar bem escurinha. Ó, praticamente coloquei o verde pinheiro em cima, puxando pra fora. Agora, esta aqui, que ficou por trás também, eu vou colocar um verde pinheiro nela assim, dou uma disfarçadinha ali, eu vou puxar uma linha bem fininha no centro. Ainda com esse pouquinho de tinta que eu tenho no meu pincel, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Eu não vou deixar aquela ranhura muito acentuada, porque a folha do limoeiro não tem aquelas curvas todas. Ela é uma folha mais dura. Aqui, ó, limpei o pincel ali. Também dou uma disfarçada na tinta pra dentro. E agora, essa tinta aqui, eu vou puxar. Vou deixar uma ranhurazinha, ó, tá vendo? Bem pouquinho. Assim. Depois vem um acabamento ainda. Esta eu vou deixar aqui bem escuro, porque eu quero um bom contraste aqui com a flor. Então, eu vou deixar aqui bem escuro.
Também eu vou passar aquela linha bem fininha no centro. Aqui eu não vou colocar exatamente em cima. Não, eu tenho tinta no pincel, então eu vou fazer aqui, ó, do lado já. Assim, só uma sujeirinha puxando pra dentro. E aqui eu vou puxar assim, ó, o que eu tinha no pincel de tinta. Esse lado ficou mais claro, porque tá por cima daquela. Vou fazer mais essa daqui, porque ela tá dobrada. Então, eu quero te mostrar. Aqui eu tenho a dobra, então aqui vai ficar escuro. Mas aqui tá pegando luz, então vai ficar mais claro. Eu vou passar a linha do centro, que vem aqui. E vou puxar assim pra fora. Aqui já tá bom. E a pontinha, eu vou deixar escuro o lado de baixo. Agora eu vou usar o marfim para fazer um pouquinho de luz aqui, ó, do lado contrário. Você viu que é muito pouco, mas ele realça. Olha, eu coloco a tinta e dou uma puxadinha. Iluminou um pouquinho. E eu posso aqui também, ó, entre aquelas ranhuras que eu deixei com o verde pinheiro, eu posso dar uma clareadinha. Isso vai dar um pouquinho mais de relevo para a folha. Esta aqui, vou pôr um pouquinho de luz aqui no centro. Depois aqui, ó, entre aquelas ranhuras, um pouquinho também. E aqui é importante que fique mais clarinho, porque tá por cima. O acabamento com o pincel zero vai fazer assim umas ondinhas aqui, porque essa folha ela não é totalmente reta. Posso acentuar um pouquinho aqui essas ranhuras. Olha como ele faz diferença. Aqui também. Passo pra cá. Posso até trazer aqui. Depois aqui, ó, onde as duas se encontraram, eu vou fazer o contorninho com o marfim. Porque uma tá por cima da outra. Aqui também, onde elas se cruzam, eu vou passar um pouquinho de luz, um pouquinho de marfim, ó. Eu vou terminar as outras duas e já mostro pra você. Olha como ficaram as folhas. Agora, eu vou preencher de branco as flores e os botões. Terminando de preencher, quero te lembrar que aqui nos botões eu não cheguei até embaixo com o branco. Eu coloquei ali e puxei assim. Porque aqui embaixo eu vou colocar o rosa escuro. Olha como que vai ficar. E assim, meio manchadinho. Você não tem que esfregar muito, não. Coloca o rosa escura. Dá uma puxadinha. Vou deixar esse lado um pouquinho maior. Ó, com pinceladinhas a gente vai terminando. Passando do rosa pro branco. Vou deixar esse ladinho aqui um pouquinho mais sombreado com esse rosa, assim. Lavo meu pincel e agora eu vou colocar um pouquinho de sombra nessa flor. E eu vou usar o verde glacial. Vou colocar em volta do miolinho. E vou dar uma puxadinha para fora, principalmente aqui, ó, entre as duas pétalas. Um pouquinho só de tinta. E agora eu tô usando um pincelzinho número 2. Essa eu vou passar um pouquinho de sombra aqui
no lado de baixo. Esta daqui também vou passar um pouquinho a mais de sombra aqui. E esta aqui, um pouquinho de sombra aqui. A mais. Essa outra florzinha também, só que o miolinho dela, ele vai pra lá. E aqui a gente tem a área de sombra. Eu vou passar um pouquinho a mais de sombra nessa pétala aqui, só que eu vou pôr aqui, ó. Nessa pétala eu vou pôr aqui. Nessa eu vou pôr aqui, porque eu quero fazer ela dobradinha. Nessa eu vou pôr aqui, um pouquinho na ponta. Essa daqui, para ela não ficar muito lisa, eu vou pôr um pouquinho aqui no meio. Eu já vou colocar o amarelo ouro aqui no miolinho. Não é um miolinho redondo, tá? Isso daqui, como a gente tá vendo a florzinha assim de frente, de close, são as pontas do pistilo. E nessa daqui a gente tá vendo os galinhos, as linhas do pistilo. E só nessa área aqui, ó, você vai ver o amarelinho. Eu vou trabalhar agora com o pincel zero e com um pouquinho do sépia. Bem pouquinho. Aqui eu vou colocar em volta do miolinho, nessa parte aqui de baixo, fazendo um pouquinho de sombra, só para marcar mesmo. E não é uma linha, tá? São pontinhos, risquinhos. Ó, aqui eu vou separar também aquela pétala lá por cima. Venho lidando com o pincel zero, fazendo esse pouquinho de sombra. Fechei aqui, ó, coloquei a sombra nessa menor que tá lá de trás. E deixei essa daqui livre. Ela ficou do lado de lá, do lado de cá, por cima. Esta, a mesma coisa. Ó, pus a sombra aqui. Um pouquinho ali. Eu vou fazer, aproveitar essa que tá gordinha, que tem aqui tem uma ligeira falha aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou colocar uma dobrinha. Pouquinho de sombra. Bom, vou deixar assim. Agora, esta daqui, eu vou fazer essa sombra embaixo. Você vai olhar o teu risco e você vai seguir. Ó, tem um gordinho assim. Agora, eu vou dar uma esfumaçadinha pra trás. Vai pegar uma sombra nessa pétala aqui. Aqui eu vou puxar um pouquinho para os lados. Se começou a secar, você volta com um pouquinho do branco, tá? Olha como ajuda. Aqui já tá começando a secar. Essa daqui, a sombra tá aqui. Eu vou seguir um pouquinho para fora. Pronto, disfarcei. Essa linha que eu esfumaciei para fora, agora eu vou esfumaciar um pouquinho para dentro também. Assim. Vai ficar um fundinho ali marcadinho. Essa pétala aqui, acho que eu tenho muita tinta no pincel, dá para tirar um pouquinho aqui. Essa pétala aqui, eu vou fazer uma dobrinha assim, ó. E mais uma aqui. Lavei meu pincel, pego um pouquinho do branco e vou deixar mais suave. Já com o branco, aqui você viu que a gente tem um espaço. Eu vou fazer uns risquinhos, saindo do amarelo e terminando ali no sépia. Como a gente tem uma sombra, eles vão aparecer. E agora, essa parte amarela, eu vou colocar alguns pontinhos. Aqui também.
nessa outra flor, vou colocar uns pontinhos. Em cima desses pontinhos aqui, de branco e de amarelo, ainda eu vou colocar uns pontinhos com amarelo limão. Aí ele chega bem próximo da cor. Pronto. Aqui eu tenho ainda um pouquinho do sépia entre os pontinhos. Aqui entre a parte amarela e essa parte branca dos risquinhos. Assim, ó, meio redondinho. Ele marca a base aqui desse bojozinho. O acabamento aqui é em branco, com o pincel 0. E você vai fazer, um contorninho mesmo. Olha aqui, ó, nos botões. Um contorninho na folha. E pode deixar, você vai perceber, aqui a dobrinha, olha. Só uma pincelada já fez a dobrinha. Você vai perceber que esse contorninho branco vai fazer essa flor saltar. Ó, até aqui onde tem o lado da sombra, você coloca, mas não é uma coisa reta. Faça assim umas firulas. Aí, essa daqui é a mesma coisa. Ó, agora eu tô aproveitando para passar esse branquinho bem em cima do risco que tá aparecendo. Aqui eu tenho uma dobrinha, aqui eu tenho outra dobrinha. Aqui tem outra dobrinha. Depois que fizer o fundo, se sujar um pouquinho aqui em cima desse risquinho branco de contorno, você pode passar de novo. Mais uma vez, o branquinho. Percebi que a minha tá ficando muito escura e ela é branquinha. Olha, a gente vai ajeitando. É assim mesmo a pintura. Aí, finalizando o arranjinho aqui, a gente tem um cabinho. Eu vou colocar com marfim. E aqui embaixo tem uma coisinha de verde. Ó, vou fazer isso aqui. Nesse, o verdinho vai aparecer. Nesse daqui, não vai aparecer. Ó, aqui eu preenchi de verde. E passei um pouquinho de marfim do lado, para poder aparecer. Ó, tá vendo? Agora já acho que deu para ver bem. Agora nós vamos fazer o limão cortado e as rodelas. Primeiro aqui, ó, a casca do limão. Amarelo limão, nesse pedaço aqui, pincel número 6. Amarelo ouro, nesse pedaço aqui. Dou uma misturadinha, faço um pouquinho de sombra aqui com amarelo ouro, um pouquinho de sombra no amarelo ouro com o camurça. Lavo meu pincel. Agora eu vou colocar amarelo ouro aqui dentro, menos nesse miolinho ali, que é aquela partezinha branca do limão. Esse limão tá bem maduro. Aqui não é uma linha perfeita, tá? Ela tem umas imperfeições assim pro lado mesmo. Agora eu vou dar uma pincelada de amarelo limão em cima no centro, assim, ó, para dar uma clareada. Lavo meu pincel. Vou colocar nessa parte aqui o marfim com o pincel 0 e o amarelo ouro. Eu vou fazer o contorno aqui dessa área de marfim. Essa é a beiradinha da casca.
Agora, com o pincel 0 e o branco, eu vou fazer aqui, ó, o miolo. Aqui na borda do marfim, eu vou colocar uma linha com o branco também. Não é uma linha muito certinha, tá? Você pode ir fazendo e tremendo um pouquinho com o pincel. Agora, você vai fazer assim, ó. Cada vez que você tiver um risquinho desse marcado, e eu gosto de dividir assim. Faço aqui, ó, no meio, esses raios, aí pra lá, depois eu vou colocando nos entremeios. Esses que estão marcados, você pode chegar até o final. Ele se junta nessa linha branca que a gente colocou ali. E ele fica um pouquinho mais grossinho aqui. Feito isso, eu volto com o meu pincel número 4 que eu tava trabalhando. Pode ser com um pouquinho do branco mesmo, se o teu amarelo ainda estiver úmido. Se ele já estiver seco, aí você pode pôr o marfim. Aí você vai fazendo pequenas pinceladinhas assim, ó. Não se esqueça que você não pode cruzar essas linhas principais. Elas vão ficando assim, ó, paralelas. Fiz a primeira camada. Agora eu vou fazer uma segunda camada. Se um sair um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos, não tem problema nenhum. A ideia é não ficar parelho. Por favor, não faça isso aqui com pincel 0. E com pincel 0 vai ficar muito certinho. E a ideia é que ele fique assim mesmo, ó, vai sumindo a tinta. Às vezes aparece mais, às vezes aparece menos. E pode chegar com isso daqui até no meinho ali. Cobrindo o risco que não tinha coberto. Vamos chegar esses aqui. Prontinho. Dessa forma, eu vou fazer as duas rodelas. Olha como ficou. Confira que eu fiz aqui exatamente igual. Agora, a gente vai esperar secar essa parte para fazer um fundo. Agora que o trabalho já tá seco, eu vou passar um pouquinho do clareador de novo aqui nessa área do fundo. Não vou preencher inteiro, não. Passando só um pouquinho. Você pode pôr o diluente, que vai fazer o mesmo efeito. Um pouquinho só, porque eu não quero fazer um fundo muito extenso. Um pouquinho aqui, mais nessa área aqui atrás da jarra. Um pouquinho só aqui. Embaixo da florzinha. Eu tenho aqui o barrado pronto, então por isso eu não vou fazer esse fundo com água, porque eu não quero estragar. A água a gente não controla muito bem, então é melhor fazer com aquilo que a gente controla. Bom, terminei aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do camurça no pratinho, com esse pincel ainda. Ó, muito pouco, ainda tiro o excesso. E eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, em cima do clareador. Não precisa chegar até o final do clareador, tá? Um pouquinho aqui. Aqui, ó, toda essa área. Aqui que eu disse pra você que se acaso, quando você estiver fazendo essa sombra, você sujar o branco, contorninho, aí você volta com o branco novamente. Ó, não vou fechar aqui. Um pouquinho aqui. Aqui e aqui.
Nem vou colocar tinta, só com a sujeirinha do pincel já deu. Não deixe marcada aqui uma linha. Aqui fica mais forte, pra lá vai sumindo. Não vou fazer lá pra cima, só aqui mesmo. Sumindo. Pronto. Agora eu vou trocar de pincel. Peguei o número 6 e o sépia também. Uma pinceladinha só. Começando desse lado, eu vou pôr um pouquinho aqui embaixo dessa folha. Eu vou pôr aqui, ó, começando do cantinho, eu venho limpando o pincel até na pontinha. Depois aqui. Esse cantinho fica escurinho. Aqui, ó, o contorno da folha. Tem que ficar essa beiradinha aqui, ó. Você já pode ir passando o pincel de leve para não ficar uma linha rígida. Agora aqui o cantinho aqui embaixo da jarra fica escurinho. O cantinho do lado de cá também fica escurinho. E aqui no meio, eu só vou limpar o meu pincel. Aqui, bem pouquinho. Aqui também. Não precisa chegar ali. Aqui, passei um pouquinho em cima do branco. Aqui no cantinho. E aqui nesse cantinho. Só limpando o pincel. Aqui eu não coloquei tinta. Um pouquinho aqui também. Só mesmo no cantinho, sem cobrir o camurça. E um pouquinho aqui. Pronto. Lavo bem o meu pincel e agora eu vou finalizar com um pouquinho do branco. E o branco eu vou trabalhar assim, vou pegar um pouquinho aqui na jarra. Aqui, ó, vou fazer a linha do contorno. Termino aqui nesse amarelinho e aqui eu limpo o meu pincel pra dentro. Tem uma luz ali. Mais um pouquinho. E eu tenho uma luz aqui, ó, bem no meio. Entortei ali. Eita. Pra cá e pra cá. Não levo o branco nos cantinhos, é só aqui no meio. E agora um pouquinho também aqui, que eu vou colocar a tinta. Vou lavar meu pincel porque tem bastante. Eu vou espalhar para cima e espalhar para baixo, seguindo a linha. Limpo para dentro. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer bem direitinho. Deixa lá o comentário, eu gosto de ver. Demora um pouco às vezes para responder, mas eu olho todos eles. E olha aqui o pano com o acabamento. Acabamento bonito, que a minha costureira Selma fez pra mim. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, a gente vai ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual, a Briana, que mora em Independência, localidade Rincão Farias, Rio Grande do Sul. Ela é uma aluna dedicada e aplicada e pinta seguindo o canal Sonalu Pinturas. Sempre me mostra seus trabalhos para avaliação e fica ansiosa pelas dicas e sugestões de como e onde melhorar. A Briana, hoje chegou o seu dia de ganhar um beijinho especial. E fique certa
de que seu desempenho tem melhorado muito mesmo.